Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Bioquímica, com o conteúdo de glicogênese e glicogenólise. Nós vamos utilizar como material didático um material disponibilizado pela equipe da PUC de Goiás, tá? Que trata sobre glicogênese e glicogenólise. Ora, Rudes, o que é glicogênese e o que é glicogenólise? O que a gente vai ver? Glicogênese é a formação, é a gênese do glicogênio, enquanto que a glicogenólise é a lise do glicogênio, é a quebra do glicogênio. Nas aulas passadas nós falamos sobre a glicólise, a via metabólica que quebra a glicose. Mas a glicose a gente sabe que ela não fica livre no nosso organismo, ela fica armazenada em um polissacarídeo de reserva, que é o glicogênio. A gente vai ver, vai entender nessa aula como o que acontece para a formação, as reações que acontecem para a formação do glicogênio e as reações que acontecem para a quebra desse glicogênio, para a disposição da glicose no nosso organismo. A gente sabe que os níveis de glicose no nosso sangue, eles variam durante o dia, e eles podem ser medidos através da nossa glicemia, né, que é a concentração de glicose no sangue. Então, quando você se alimenta pela manhã, toma seu café da manhã, aumenta o nível de glicemia, sua glicose, a sua disponibilidade de glicose aumenta, e essa glicose ela é armazenada na forma de glicogênio. No entanto, com o passar das horas, antes de chegar no almoço, seu nível de glicemia diminui, a disponibilidade de glicose no seu sangue diminui pela atividade, sua atividade laboral, pelo seu trabalho, pelas suas atividades educacionais. Você estuda, trabalha, cuida da família, tem todas as suas obrigações. Você vai gastando ao longo do dia a sua glicose que está disponível, diminuindo sua glicemia. Quando esse nível da glicemia chega a um determinado ponto, nosso organismo sinaliza para as células para liberar a glicose que tinha sido armazenada no começo do dia, durante a etapa da alta glicemia, fazendo com que haja a quebra do glicogênio pela glicogenólise e a liberação de glicose para a continuidade do trabalho que seu corpo vem realizando até a sua próxima alimentação. Então, nossos objetivos de aprendizado para essa aula são conhecer as enzimas e as reações que estão envolvidas no processo de glicogênese, as enzimas e as reações envolvidas no processo de glicogenólise, e entender um pouco como nosso organismo regula isso através da insulina e do glucagon. Tudo bem? Então, para contexto introdutório, a glicogênese é a formação do glicogênio através de moléculas de glicose. A gente sabe que a glicose é um monossacarídeo. Esse monossacarídeo ele pode ser agrupado em centenas de moléculas, milhares de moléculas, formando um polissacarídeo. Esse polissacarídeo nos animais, nos humanos, é chamado de glicogênio. Então, a formação do glicogênio é conhecida como glicogênese. A glicogênese ela pode ser verificada em virtualmente todos os organismos, todos os tecidos animais, mas ela tem um maior destaque, um maior desempenho no fígado e nos músculos. O músculo ele armazena, produz e armazena glicogênio para a produção do seu próprio trabalho. Então, durante os seus exercícios físicos, suas caminhadas, seus afazeres, você está queimando glicose do glicogênio muscular. O fígado, ao contrário do músculo, ele tem a finalidade de armazenamento de glicogênio para o organismo. Então, os níveis de glicemia do organismo eles são regulados pela atividade do fígado. Então, o glicogênio do fígado pode ser decomposto na glicogenólise para o restabelecimento das concentrações de glicose na corrente sanguínea, mantendo níveis adequados de glicemia durante todo o dia. Então, o glicogênio é uma fonte de glicose imediata. Então, quando a gente está falando de produção de energia metabólica, a gente está falando de uma utilização da glicose na glicólise para a produção imediata de energia. Ela vai formar piruvato, o piruvato entra no ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs fornece os componentes da fosforilação oxidativa. A gente já viu, já trabalhou a glicólise e viu que o saldo da glicólise são 2 ATPs, 2 NAD+, 2
prótons H+. Isso faz com que as células tenham uma quantidade reduzida de energia, que vai ser complementada pelas atividades do ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Qual é a vantagem, então, de fazer glicólise? A vantagem é que a glicose é uma molécula que está facilmente disponível, ela é muito biodisponível e rapidamente usufruída pelo metabolismo celular. No entanto, o armazenamento de glicogênio corporal ele só dura 24 horas após da última refeição. Então, se você passou por um processo de um período muito de jejum muito prolongado, mais de 24 horas, tá em uma dessas dietas malucas aí da internet, de não comer por períodos de 24, 48 horas, você realmente diminui, você zera o seu nível de glicogênio e vai começar a queimar gorduras e proteínas para fornecer energia para o seu organismo. No entanto, esse estresse metabólico que você gera pode causar doenças, danos importantes ao seu fígado, danos importantes ao seu estômago. Então esses processos de jejuns muito prolongados, eles não são recomendados caso você queira ter uma perda de peso saudável. Por que a gente faz jejum? Porque a gente diminui a ingestão de energia e isso desbalanceia a nossa relação de catabolismo e anabolismo. Quando a gente consome muita energia, a gente disponibiliza muita energia para o nosso organismo e ele tende a armazenar isso na forma de gordura. Quando você quer queimar essa gordura, a primeira coisa que você tem que fazer é diminuir as suas taxas de carboidratos para depois passar a queimar os lipídios. No entanto, isso tem que ser feito de uma maneira educada, equilibrada, para que danos não tenham sido provocados, não sejam provocados durante o desenvolvimento da sua perda de peso. Tá? E quando a gente falou de glicogênio lá em carboidrato, nós falamos um pouco das características desse polissacarídeo. Então a gente sabe que o glicogênio é um polissacarídeo formado por unidades de glicose. E essas unidades de glicose estão organizadas de duas maneiras. Pelas ligações alfa 1,4, onde o carbono 1 de uma glicose se associa ao carbono 4 de outra glicose por uma ligação glicosídica, liberando uma molécula de água, ou pelas ligações alfa 1,6, onde o carbono 1 de uma glicose se associa ao carbono 6 de outra glicose. A gente sabe que isso acontece nos períodos de ramificação, nas etapas de ramificação. Devido à ramificação do glicogênio, a sua estrutura sólida do glicogênio é menos denso, é menos compacto do que o amido. Isso favorece a estabilidade celular porque a organização do glicogênio, com suas diversas ramificações, ela diminui a osmolaridade dessa estrutura. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre osmose, como que a concentração de solutos de um determinado ambiente pode promover ou forçar a movimentação de água dentro desses ambientes, tá? E a gente vai falar um pouco isso mais na frente, mas para agora as ramificações vão permitir o maior acúmulo de glicose nos polissacarídeos sem aumentar tanto a osmolaridade provocada por essa molécula. Então aqui em rosinha a gente tem o glicogênio corado dentro de uma célula, formando esses cristais aqui. Ó. Esses cristais são o acúmulo de glicose dentro do citoplasma celular. Para a formação do glicogênio, duas enzimas são fundamentais. Primeiro, a enzima que faz as ligações alfa 1,4. Essa enzima é chamada de glicogênio sintase. Tá? Glicogênio sintase é a enzima que sintetiza, que produz o glicogênio. Mas essa enzima ela tem uma deficiência, ela só consegue fazer ligações alfa 1,4. E para que a gente consiga desenvolver o glicogênio, é muito importante as suas ramificações. Essas ramificações são feitas pelas ligações alfa 1,6. Quem produz essas ligações é a amilo 1,4,1,6 transglicosidase. A Hudson é um nome muito estrambólico, Perceba, elas vão converter a ligação alfa 1,4 em ligação alfa 1,6, por isso que ela é amilo 1,4,1,6. Amilo
porque é um polissacarídeo de reserva, né? Nesse caso aqui não é o amido, mas é o glicogênio, é o animal. Então a gente é o polissacarídeo de reserva animal. A gente tem a amilo 1,4,1,6 transglicosidase, a enzima que transfere moléculas de glicose dentro do polissacarídeo do glicogênio. Ok? Essa ramificação também é bastante importante para a célula, porque existem várias extremidades aqui onde as enzimas, tanto da glicogênese quanto da glicogenólise, vão atuar. Então, para que haja a ramificação, é necessário duas enzimas. E o produto dessa ramificação é a diminuição da osmolaridade dessa molécula na célula e a disponibilidade de extremidades não reduzidas, a extremidades com o carbono 4 livre, para as várias enzimas das vias da glicogênese e da glicogenólise. Então, aí só queria falar glicólise. Glicogênese e da glicogenólise. Então, como é que isso acontece, Hudson? Quando você se alimenta, você tem uma boa disponibilidade de glicose no seu organismo, o que vai acontecer? Grande parte dessa glicose vai ser utilizada para a produção de glicogênio, vai ser armazenada. Para quando houver níveis mais baixos de glicose no seu organismo, essa glicose armazenada possa ser utilizada para manutenção dos níveis de glicose no sangue. Então a gente acabou de fazer a alimentação e obteve várias glicose. A primeira coisa que vai acontecer é a glicoquinase atuar. Hudson, a glicoquinase não é a primeira enzima da via da glicólise? É. Assim como a hexose também é. A gente tem a fosforilação da glicose a partir de uma molécula de ATP, formando ADP mais glicose 6-fosfato. Eita, Hudson, tanto a degradação da glicose quanto a formação do glicogênio tem o mesmo passo inicial? Sim. Inclusive, ela tem uma segunda enzima que também é comum às duas vias, que é a fosfoglicomutase. A fosfoglicomutase também é encontrado na via da glicólise. Só que aqui a fosfoglicomutase vai mudar o fosfato do carbono 6 da glicose por carbono 1 da glicose, tá? Carbono 1, Hudson. Por que carbono 1? Porque o carbono 1 vai ser o carbono necessário para a ligação alfa 1,4 ou para a ligação alfa 1,6. Então esse carbono 1 aqui, que não podia ser fosforilado na glicólise, precisa ser fosforilado na glicogênese, porque ele precisa estar ativado para ser possível fazer as ligações alfa 1,4 e alfa 1,6. Então beleza. A gente tem a fosforilação da glicose, formando glicose 1,6-fosfato, a partir de ADP, formando ADP. A fosfoglicomutase, que a gente vai ter a mudança da glicose 6-fosfato para glicose 1-fosfato. A partir daí, a gente tem a transferência de um nucleotídeo trifosfato para esse açúcar. De que modo? Aqui a gente tem uma uridina trifosfato. Tá? A gente vai falar dela daqui a pouco, a estrutura molecular melhor para vocês virem. Mas pensem o seguinte, essa uridina trifosfato vai liberar dois dos seus fosfatos inorgânicos. Perceba que eles estão aqui em rosinha, então significa que eles vieram dessa molécula. E vai ficar uridina monofosfato. Essa uridina monofosfato já vai se ligar a um fosfato já presente na molécula de glicose 1-fosfato, formando uridina difosfato glicose. Não entendi nada, Hudson. UTP é uridina trifosfato. Entendeu? Uridina trifosfato é um núcleo zídio. A gente tem a base nitrogenada, que no caso é uma uracila, a pentose associada a 3 átomos de fosfato. Por isso que ela é trifosfato. O que vai acontecer?
através da catálise de uma enzima, 2 desses fosfatos vão ser removidos, formando um pirofosfato, ok? Essa enzima, esse elemento vai ficar uridina monofosfato, tudo bem? Porque ela tinha 3, perdeu 2, ficou uridina monofosfato. No entanto, ela se liga a um fosfato já presente na glicose de um fosfato, formando uridina difosfato. Por que difosfato? Um fosfato que já estava contido na glicose, um fosfato, e o fosfato que já era da UTP, formando UDP, uridina difosfato glicose. Quem é que realiza essa ação? Quem realiza essa ação é a UDP glicose pirofosforilase, tá? Então a enzima forma UDP glicose, liberando o pirofosfato, por isso ela é chamada de pirofosforilase. Esse pirofosfato ele vai ser rapidamente decomposto em 2 moléculas de fosfato inorgânico, que é PI, por uma enzima específica, o que vai impedir o retorno dessa UDP glicose para a formação de UTP mais glicose 1-fosfato. Então a gente tem uma reação que ela é fortemente direcionada para a formação de UDP glicose, por causa da decomposição rápida de pirofosfato por uma enzima específica que decompõe esses elementos. Sem o pirofosfato não é possível reconstituir o TP, porque eu preciso, para reconstituir o TP, 2 moléculas de fosfato associadas. Sem a reconstituição do TP, eu não tenho como converter de forma reversível a UDP glicose em glicose 1-fosfato mais UTP. Então, a gente está nesse sentido aqui, é uma reação unidirecional que vai culminar na formação de glicose. Beleza, de glicogênio. Beleza, agora eu tenho a UDP glicose e preciso incorporar essa glicose à molécula de glicogênio. Quem é que faz isso? A glicogênio sintase, a enzima que produz as reações alfa 1,4 da formação do glicogênio. Então aqui eu tenho o glicogênio com N resíduos de glicose, adicionando mais um resíduo de glicose ao glicogênio, liberando o TP, formando N mais um resíduo de glicose. N porque já era a quantidade de resíduos presente no glicogênio, mais um porque essa glicose que acabou de ser incorporada ao fenômeno. Então aqui a gente tem as moléculas de glicogênio crescem por transferência de resíduo de glicose. A transferência é catalisada pela glicogênio sintase. O doador da glicose é a UDP glicose, que é formada a partir de glicose 1-fosfato. A glicose 1-fosfato é obtida pela transformação de glicose 6-fosfato, pela transferência do fosfato do carbono número 6 para o carbono número 1. A glicogênio sintase necessita de um primer. Como assim, Ruth? De um primer? De um iniciador. A glicogênio sintase ela não é capaz de produzir glicogênio do zero. Ela precisa de um molde, ela precisa de uma molécula que contenha pelo menos 8 moléculas de glicose associadas. E para isso nós utilizamos uma proteína como molde. Essa proteína é chamada de glicogenina. A gente vai falar sobre a glicogenina. A glicogenina ela é a responsável pela formação inicial da cadeia de glicogênio, com até 4 grupamentos de glicose associados à glicogenina. A partir disso, a glicogenina ela se liga fortemente à glicogênio sintase e a glicogênio sintase vai dar prosseguimento ao crescimento da cadeia de glicogênio. Tá? Então, a glicogênio sintase se liga à cadeia de glicogenina, estendendo a cadeia. A glicoquinase é a primeira enzima que atua no ciclo. Por quê? Porque a glicoquinase é a quem faz a fosforilação da glicose, gerando glicose 6-fosfato. Aqui a gente tem o UTP para mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma pirimidina, lembram? Um único anel,
uma base nitrogenada com um único anel é uma pirimidina, ligada a uma ribose. Tá vendo ribose por quê? Porque aqui a gente tem as duas hidroxilas. Se eu não tivesse a hidroxila do carbono 2, só tivesse a hidroxila do carbono 1, o carbono 3, perdão. Se eu não tivesse a hidroxila do carbono 2, se eu perdesse essa hidroxila, a gente teria uma desoxirribose. Mas como eu tenho as duas hidroxilas, é uma ribose, associadas a 3 grupamentos fosfatos. Tudo bem? Olha o que acontece. A pirofosforilase inorgânica, vai quebrar o UTP, separando em duas moléculas de fosfato, que vai formar o pirofosfato, mais UMP, que é uridina monofosfato. Só que esse monofosfato vai se ligar a um fosfato já presente na glicose no carbono 1, formando glicose UDP. Por que UDP e não UMP, Hudson? UDP porque é uridina difosfato. Vejam que essa molécula aqui, ó, do nucleotídeo, está ligado a 2 fosfatos. Uma que é proveniente dela mesmo e outra que é proveniente do açúcar que já está sendo formado, liberando ao pirofosfato. Beleza? Esse pirofosfato vai ser quebrado em duas moléculas de fosfato inorgânico. Então, novamente, nós temos a síntese do glicogênio. Esse processo está acontecendo nessa etapa aqui, ó, onde a glicose 1-fosfato vai servir como um dos substratos para fosforilação, para transferência, mais do que o fosfato, de um nucleosídeo, que é o UMP, formando UDP-glicose. A UDP-glicose vai transferir sua glicose para o glicogênio em crescimento e liberação de UDP livre, ok? Então a gente pode finalizar o entendimento da glicogênese pelas seguintes reações. A gente tem a glicose sendo fosforilada pela enzima inicial, que pode ser a hexoquinase ou a glicoquinase, hexoquinase no músculo ou a glicoquinase no fígado, formando glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato vai ser convertida em glicose 1-fosfato pela fosfoglicomutase. Fosfoglicomutase por quê? Porque ela muda o grupamento do carbono 6 para o carbono 1, gerando glicose 1-fosfato. A partir disso, há a incorporação de um nucleotídeo, a uridina trifosfato, liberando 2 fosfatos, os que a gente chama de fosfato inorgânico, pela UDP-glicose pirofosforilase. A UDP-glicose pirofosforilase vai formar a uridina difosfato-glicose, UDP-glicose. A UDP-glicose vai ter sua glicose transferida para o glicogênio em crescimento pela glicogênio sintase, liberando UDP livre. A associação da glicose ao glicogênio acontece pela ligação alfa 1,4, catalisada pela glicogênio sintase. Beleza? Beleza, Ruth. Acho que aí tá tranquilo. Glicose é fosforilada pela glicoquinase em glicose 6-fosfato. Isso daí não é nada novo para a gente. O que é diferente é que a glicose 6-fosfato ela passa a ser glicose 1-fosfato pela fosfoglicomutase. Por que por 1-fosfato? Por carbono 1? Porque é o carbono 1 que precisa ser ativado para ser utilizado para a ligação alfa 1,4 ou para a ligação alfa 1,6. Não é isso? É o carbono 1 que vai interagir tanto com o carbono 4 quanto com o carbono 6. É por isso que o grupamento fosfato é colocado nessa posição da molécula de glicose, para estabilizar, para produzir, para promover as condições ideais para a ligação dessa molécula de glicose à molécula de glicogênio crescente. Perfeito, eu tenho lá o meu fosfato no carbono 1, agora esse fosfato vai interagir com um nucleotídeo fosfato, né? Um nucleosídeo,
liberando uma molécula de fosfato inorgânico que vai ser rapidamente decomposta, fazendo com que essa reação seja unidirecional, seja fortemente direcionada para a formação de uridina-glicose, UDP-glicose. Não é isso? Perfeito. E qual é a reação final? A reação final é a transferência da molécula de glicose para o glicogênio crescente através da ligação alfa-1,4. Quem realiza essa catálise é a enzima glicogênio sintase. Tá ótimo, tá perfeito, Hudson. Mas tu falou uma coisa, falou que é preciso, a glicogênio sintase, ela precisa de um molde. Ela não consegue produzir do zero. Essa é o que a gente vai trabalhar agora. Esse molde é uma proteína chamada de glicogenina. Tudo bem? A glicogênio sintase ela precisa de uma certa quantidade de unidades de glicose associadas para conseguir desenvolver a sua atividade enzimática. Para que isso aconteça, primeiro uma proteína chamada de glicogenina é utilizada. A glicogenina ela tem um triptofano, uma tirosina, melhor dizendo, perdão, uma tirosina na posição 194, que vai permitir a incorporação, a ligação covalente de uma molécula de glicose aqui. Então, você passou 24 horas sem se alimentar por qualquer motivo, ou extenuou-se de um exercício, fez um exercício muito extenuante, fez uma corrida, sei lá, correu uma maratona, então você diminuiu dramaticamente seus níveis de glicogênio, tanto muscular quanto hepático. Para que haja a formação de novas moléculas de glicogênio, é preciso a utilização de uma proteína molde, que é a glicogenina. Então acabou seu glicogênio. A glicogênio sintase precisa fazer mais glicogênio, mas ela não produz glicogênio do zero. Ela precisa de um molde. Quem é esse molde? A glicogenina. Por que a glicogenina é importante, Hudson? Por causa da tirosina 194, na posição 194. Nessas circunstâncias, essa tirosina vai permitir a ligação com uma glicose, tá? Então, a gente tem uma UDP-glicose e transfere a glicose para a tirosina na posição 194, liberando a UDP livre. Isso acontece uma ligação covalente entre a glicose e a tirosina da glicogenina. Perfeito. Tudo bem. Quem é que realiza essa catálise aqui, Hudson? A própria glicogenina. A glicogenina ela tem uma atividade glicosiltransferase. Então, ela faz a transferência desse grupamento de glicose para a sua tirosina na posição 194. Perfeito, Ruth. Eu tenho a primeira molécula de glicose associada à glicogenina. E daí? A partir dessa primeira ligação, a glicogênio sintase vai se ligar à glicogenina, formando um complexo glicogenina, glicogênio sintase, com a função de incorporar novas moléculas de glicose à glicogenina. Isso novamente acontece utilizando o UDP-glicose, com a transferência da glicose pela ação de transferase da própria glicogenina. Isso acontece 8 vezes. Vejam aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 elementos, essas 8 unidades de glicose foram adicionadas pela própria glicogenina à sua estrutura proteica. A partir da oitava, a dissociação da glicogênio sintase do complexo glicogenina-glicogênio sintase, e a glicogênio sintase assume, a partir da nona e em diante, o papel da adição de novas moléculas de glicose ao glicogênio crescente. Então, aqui a gente tem a ação da glicogênio sintase como a função de desenvolver o glicogênio está crescente. Lembre, a glicogênio sintase só faz ligações alfa 1,4. A ligação alfa 1,6 é feito pela amilo 1,4 1,6
transglicosilase. Deixa eu ver se eu não estou falando errado. Ah, Ruth, eu sabia que tu não ia lembrar. Transglicosidase, não glicosilase, transglicosidase, tá? Sabia que não estava pronunciando perfeitamente certo. Transglicosidase é a enzima que faz a transferência dos componentes da extremidades 1,4 para a extremidades 1,6, promovendo essas ramificações. Percebam uma coisa, quando o glicogênio está completo, quando a estrutura está completa, a glicogenina ela fica inserida à estrutura do glicogênio. Então a gente falou aqui, o glicogênio é um polissacarídeo de reserva formado por unidade de glicose e tal. Só que ele contém na sua estrutura também uma parte proteica relacionada à glicogenina, que foi utilizada inicialmente para a produção dos estágios iniciais do crescimento desse polissacarídeo. Então, a glicogênio sintase ela só é capaz de adicionar novas moléculas de glicogênio a partir de um nível, de um certo... Olha, tem um outro curso aqui, ó. Um certo nível de unidades de glicose já adicionadas ao glicogênio em crescimento. A partir da oitava molécula, a desconexão entre glicogênio sintase e glicogenina e a incorporação das novas moléculas de glicogênio vão ser realizadas pela glicogênio sintase. Novamente, a glicogênio sintase não faz as ramificações. Quem faz as ramificações é a amilo 1,4,1,6 transglicosidase, não glicosilase, glicosidase, tá bom? Então é isso que acontece com a produção do glicogênio. Então a gente tem aqui a formação da glicogênese, que é quando o glicogênio estiver grande o bastante, a enzima glicogênio sintase é deslocada. Isso significa o que, Hudson? Que ela para de funcionar, ela é retirada ou inibida para que não haja mais o crescimento do glicogênio. A formação do glicogênio permite o acúmulo de glicose na célula sem aumentar muito a pressão osmótica dentro das células que estão armazenando glicose. Ruth, eu não me lembro muito bem o que é a pressão osmótica. Eu trouxe um vídeo aqui de um professor que é excelente. Eu não vou narrar, porque a narração dele é muito boa, ele traz bastantes informações muito úteis. Eu só vou pedir para vocês baixarem um pouco o volume dos seus dispositivos, porque o professor começa com um rock pauleiríssimo e muito alto. Então isso pode provocar alguns sustos ou pode provocar alguns danos aos ouvidos mais sensíveis. Então, como aviso, abaixe um pouco o volume do seu dispositivo, que vai começar um vídeo muito legal sobre osmose. Eu vou aumentar o meu aqui para o máximo.
Professor Rodrigo Egídio Barreto. Esse vídeo está disponível no YouTube neste endereço aqui, caso vocês queiram utilizar. O professor traz um material muito bom falando para a gente sobre osmolaridade, né, osmose, e mostrando que partículas podem promover o deslocamento de água entre o espaço intracelular, do líquido intracelular, o leque, do líquido extracelular, o leque. Agora imaginem uma coisa. No exemplo que o professor Rodrigo traz, o aumento da concentração de moléculas com capacidade osmótica está no meio extracelular. Como o glicogênio, a glicose fica armazenada no meio intracelular, o que aconteceria? A osmolaridade provocada pela associação da glicose faria com que a água invadisse a célula, provocando nas células a lise celular ou a hidrólise, né? Então, a gente tem no meio hipotônico, quando a concentração intracelular de solutos é maior do que a concentração extracelular. Isso faz com que a água force a entrada na célula. Com o aumento da célula, aumenta a pressão osmótica dentro da célula, e essa pressão osmótica pode levar ao rompimento da membrana plasmática, fazendo a lise da célula, a morte da célula. Quando a célula ela está com um volume muito grande de água, quando ela está inchada, a gente diz que essa célula ela fica turgida, tá? Uma célula cheia d'água é uma célula turgida. Por isso é tão importante a organização do glicogênio em suas formas de ramificação, porque a gente aumenta a capacidade de armazenamento de glicose e não aumenta a osmolaridade dessas moléculas, não aumenta a força, a osmose, a força com que a água vai fazer para invadir a célula, para diminuir a diferença de concentração entre meio intracelular e meio extracelular. Quando a concentração está igual, a gente diz que a concentração é isotônica, o meio é isotônico. Nessa circunstância, a entrada e a saída da água pela célula acontece igualitariamente através das aquaporinas, né? A membrana celular tem poros para as águas que são chamadas de aquaporinas. Então, nessa circunstância, a gente diz que a célula está flácida, quando a entrada e saída de água e a concentração dos solutos em meio intracelular e extracelular são iguais, eles estão em um meio isotônico.
Agora, no meio hipertônico, a gente tem a perda de água do meio intracelular, do líquido, para o líquido extracelular, o leque, fazendo com que haja uma diminuição ou uma plasmólise, né? A célula murcha, ela tem um risco de plasmólise. Disso a célula fica plasmolizada, as células ficam murchas ou plasmolizadas. Nessa circunstância aqui, a gente verifica quando a gente coloca sal na salada, não é isso? Então você pegou lá seu alface, seu tomate, seu pepino, fez tudo, preparou tudo, colocou sal, mas demorou para ir almoçar. O que que acontece? Chega lá, tá tudo murcho, não é por quê? Porque como o meio extracelular continha mais soluto, a célula perde água para o meio e aí ela murcha, ela fica plasmolizada, tá? Então esse é o benefício e os riscos associados a aumento na concentração de solutos no interior das células. A gente sabe que com o aumento na concentração da glicose no interior da célula faz com que haja um risco de lise por hidrólise, pela invasão da água, porque o meio se tornaria hipotônico em relação ao espaço intracelular. Contudo, devido à ramificação, a formação do glicogênio com seus ramos, não há esse aumento esperado da osmolaridade, a força de locomoção da água para o espaço intracelular, o que faz com que a célula continue com seu estado normal. É bastante importante a gente entender também como é que acontece essa regulação da glicemia no nosso organismo. Existe por causa da regulação hormonal. A gente sabe que a insulina é um hormônio que regula a entrada de glicose na célula. Esse hormônio é de origem proteica e ele é formado por duas cadeias polipeptídicas, uma cadeia chamada alfa, marcada em azul, com 21 aminoácidos, e uma cadeia beta, marcada em vermelho, com 30 aminoácidos. Aqui a gente vê a região N-terminal e a região C-terminal da cadeia alfa, e aqui a gente tem a região C-terminal e N-terminal da cadeia beta. Essa estrutura vai estar organizada em uma conformação quaternária, com as duas cadeias polipeptídicas associadas entre si, cada uma em sua estrutura terciária. As células têm receptores de insulina. E quando a insulina ela é produzida, essas células se ligam a esse hormônio e permitem a entrada de glicose da corrente sanguínea para o interior da célula. No interior da célula, a depender da necessidade energética da célula, a glicose vai ser desviada ou para a glicólise, quebra da glicose para a formação de energia para o desenvolvimento do seu trabalho, ou para a glicogênese, quando há um excesso de glicose na célula, essa glicose 6-fosfato ela é desviada para a glicogênese, em vez de virar frutose 6-fosfato, ela vai virar glicose 1-fosfato, e essa glicose 1-fosfato vai desembocar na formação do glicogênio, tá? Então, como regulação do metabolismo do glicogênio, nós temos a glicogênio sintase e a glicogênio fosforilase. Glicogênio fosforilase, Ruth, essa enzima a gente ainda não viu. Essa é a primeira enzima da via inversa da glicogênese, da glicogenólise, né? A quebra do glicogênio. Então, essa é a primeira enzima. A enzima glicogênio sintase, que é a última enzima para transferência da glicose para a molécula de glicogênio, e da glicogênio fosforilase, que é a primeira enzima da quebra do glicogênio para a formação de glicose, respondem a níveis de metabolismo e necessitam de energia da célula. Se a célula está demandando energia, quem vai ser ativada? A glicogênio fosforilase. Ela vai quebrar o glicogênio e vai liberar glicose para a célula produzir seu trabalho. Se a célula tem abundância de glicose, quem é que vai ser ativada? A glicogênio sintase. Como tem muita glicose no interior da célula, parte dessa glicose vai ser desviada para a produção de glicogênio.
A síntese de glicogênio é estimulada pelos níveis de energia e disponibilidade de substratos dos indivíduos. Tá? A degradação do glicogênio é aumentada quando os níveis de energia de suprimento disponíveis de glicose são baixos. Tem pouca glicose na célula, glicogênio fosforilase é ativada, degradação de glicogênio na via da glicogenólise. No estado pós-alimentar, quando a gente tem uma grande quantidade de glicose disponível, a glicogênio sintase é alostericamente ativada pela glicose 6-fosfato. Como assim, Hudson? Alostericamente ligada. A glicose 6-fosfato é um dos substratos produzido pela hexoquinase ou pela glicoquinase. A gente produz glicose 6-fosfato. Perfeito. A glicose 6-fosfato é uma molécula que pode se ligar a glicogênio sintase. Perdão. Então, a glicose 6-fosfato, ela se liga a glicogênio sintase. Com essa ligação, a glicogênio sintase muda a sua estrutura e se torna mais ativa. Então, a gente tem que a gente chama de regulação alostérica. Quando há o contato entre duas moléculas, há a modificação na conformação e essa modificação na conformação leva à sua atividade aumentada ou à sua inibição. Então, quando eu tenho glicose 6-fosfato em excesso, eu tenho pouca ou tenho muita glicose na célula? Tenho muita glicose na célula. Se eu tenho muita glicose na célula, vai ser melhor para a célula produzir glicogênio pela glicogenólise ou quebrar glicogênio pela glicólise. Glicólise não. Glicólise é a quebra da glicose. Glicogenólise. Isso, é melhor formar glicogênio pela glicogênese. Quem é a enzima da glicogênese? É a glicogênio sintase. Então, a enzima ela é ativada na presença, na abundância de glicose 6-fosfato, quando está presente em altas concentrações. A glicogênio fosforilase ela é alostericamente inibida pela glicose 6-fosfato. Por quê? Porque a glicogênio fosforilase é a enzima que é responsável pela quebra do glicogênio. Se eu quebro o glicogênio, eu aumento ainda mais a concentração de glicose. Então, a glicose 6-fosfato vai regular quem é a enzima que vai trabalhar. Se eu tenho muita glicose 6-fosfato, quem vai ser ativada vai ser a glicogênio sintase. Vai pegar esse monte de glicose 6-fosfato e transformar em glicogênio. Conforme a glicogênio sintase vai incorporando glicose na molécula de glicogênio, o que vai acontecendo com o meu nível de glicose 6-fosfato dentro da célula? Vai diminuindo, vai diminuindo. A chegar a um nível que essas moléculas que estavam ligadas às enzimas se soltem da enzima. E aí ela diminui a sua capacidade de trabalho. Perfeito? A mesma coisa está acontecendo com a glicogênio fosforilase. Enquanto tem muita glicose 6-fosfato na célula, essa molécula se ligou e inibiu a ativação da glicogênio fosforilase, impedindo a quebra do glicogênio. Ok? Conforme os níveis de glicose 6-fosfato na célula vão diminuindo, essa molécula se solta da glicogênio fosforilase, fazendo com que essa enzima se torne ativa. E quando ela se torna ativa, o que acontece? Ela quebra o glicogênio. Quando ela quebra o glicogênio, aumenta a concentração de glicose 6-fosfato, inibe a glicogênio fosforilase e ativa a glicogênio sintase. Então, a ativação, o mecanismo de regulação da concentração da glicose no interior da célula vai ser finamente regulada pela concentração de glicose 6-fosfato nessa célula. Por quê? Porque a glicose 6-fosfato ela é tanto um ativador alostérico da glicogênio sintase, quanto um inibidor
alostérico da glicogênio fosforilase. Beleza? Sim ou não? Sim. Não? Imagina só, você tem um monte de tarefa de bioquímica para fazer. Quando você tem esse monte de tarefa de bioquímica para fazer, o que é que você vai fazer? Você vai passear, você vai pôr ipixuna, você vai jogar bola, vai fazer outras coisas? Não, você vai usar todo o seu tempo livre para desenvolver as atividades de bioquímica. Conforme você utiliza seu tempo para realizar as atividades de bioquímica, acabam ou diminuem muito as atividades bioquímicas que você tem para fazer. Com isso, sobra tempo. E como sobra tempo, aí você vai para o ipixuna, vai jogar bola, vai fazer outras atividades de lazer, porque agora você tem tempo suficiente para isso. Então, quem vai regular se você vai ou não fazer atividade de lazer é a quantidade de afazeres que você tem. Não é isso? A glicose 6-fosfato é essa molécula de regulação. Se eu tenho muita molécula dentro da célula, é melhor ativar a enzima que converte essas moléculas livres em glicogênio. Então, quem faz isso é a glicogênio sintase. Quando eu tenho pouca molécula dessas livres, vai ser ativada a glicogênio fosforilase, que é a enzima que quebra o glicogênio, fazendo aumentar a concentração dessa substância no interior da célula. Perfeito? Aqui a gente inicia a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Eu vou deixar a glicogenólise para a gente trabalhar na próxima aula. Então, para agora, a gente entendeu as enzimas responsáveis pela formação do glicogênio. A gente entendeu a regulação dessas enzimas a partir da concentração da glicose 6-fosfatos. Nós entendemos como esse glicogênio precisa ser ramificado. Primeiro, para diminuir a osmolaridade intracelular, para impedir que haja o rompimento da célula pela pressão osmótica. A gente viu que essas extremidades também vão ser importantes para serem utilizadas pelas enzimas que estão associadas à constituição do glicogênio na glicogênese e na quebra do glicogênio na glicogenólise. E a gente viu como a glicogenina serve como molde para os passos iniciais da formação de uma nova molécula de glicogênio. Espero que vocês estejam bem, fiquem bem, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Um abraço e até a próxima.